Olá, graça e paz, aqui é o reverendo Marcelo Lemos mais uma vez e falando em nome da Igreja Anglicana Reformada São Paulo. É um prazer estar aqui novamente e quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado nos últimos dias esse novo canal de comunicação da nossa igreja aqui na capital, e quero reforçar o convite. Você é nosso convidado todo especial para estar juntamente conosco, junto com a nossa família, junto com toda a nossa casa, com todos os nossos amigos, para adorar, cultuar ao Senhor Jesus Cristo. Venha fazer parte desta família. E hoje eu tenho uma pergunta muito importante para fazer a você. Principalmente você que é pai e que é mãe. Você já batizou seus filhos? Essa é a pergunta de hoje. Você já batizou seus filhos? Se você não batizou, por que não o fez ainda? E talvez você tenha algumas questões teológicas mal resolvidas na sua cabeça, ou talvez você até tenha um posicionamento bem firme contra o batismo de criança, mas hoje eu quero te explicar o motivo os motivos pelos quais a igreja historicamente, isso é registro histórico, tem batizado os filhos de pais cristãos, e são motivos teológicos pelos quais você também deve tomar a mesma atitude. Eu devo batizar os meus filhos e você deve também batizar os seus filhos. Se você ainda não os tem, faça esse compromisso. Quando os tiver, batize-os, leve seus filhos até as águas do batismo. Bom, eu quero iniciar lendo um texto em Atos, que a princípio talvez para você não fique muito claro qual é a relação com o nosso tema de hoje, mas eu espero que no longo do vídeo você consiga entender do que nós estamos falando, ok? É no livro de Atos, no capítulo 7, e os versículos 37 e 38, diz assim: Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu. Aqui ele está falando de Cristo. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, e que recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. O importante aqui é o seguinte: esse texto nos diz de um dia quando Moisés, o profeta, aquele que deu a lei de Deus aos homens, ele foi o canal de Deus para entregar a lei de Deus aos homens, ele está junto com o povo de Israel no deserto, e ali ele diz ao povo que Deus levantaria um profeta como ele. No caso, ele se refere evidentemente à pessoa de Jesus. E o apóstolo inspirado, o autor inspirado aqui, que é São Lucas, escrevendo o Atos dos Apóstolos, ele chama aquele povo reunido no deserto de igreja. Ele diz assim, este é o que esteve na igreja no deserto, a igreja do deserto. Fixe isso na sua cabeça. Guarde isso enquanto eu falo de batismo, especialmente de batismo da nossa família inteira. Pense nisso, que o povo de Israel no deserto era a igreja de Cristo no deserto. Ao contrário do que muita gente pensa, Deus não tem dois povos, Deus não tem duas esposas, uma no Antigo Testamento, outra no Novo, um povo no Antigo Testamento, outro povo no Novo. Muito pelo contrário, Deus edificou uma igreja, Deus elegeu um povo, que é o povo de Israel. Existiam sinais visíveis desse povo no Antigo Testamento, e a maioria desses sinais visíveis foram alterados no Novo Testamento. Mas o povo é um só, a aliança é uma só, a salvação é uma só, o pacto de graça é um só, mas a administração desse pacto é diferente no Antigo e no Novo. Mas só existe um povo de Deus, só existe um Israel de Deus, que é a igreja. Houve a igreja no Antigo Testamento e há a igreja no Novo Testamento. Moisés, este é o que esteve na igreja no Antigo Testamento. Moisés não esteve em outro lugar que não aquele no qual nós estamos hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ainda que com meios e administração
diferente. Então guarde isso na sua cabeça. Por que é importante guardar isso na sua cabeça? Eu espero poder conseguir explicar isso de forma que você entenda os motivos, as razões fundamentais pelas quais você precisa, como pai, como mãe, conduzir os seus filhos até as águas do batismo. Bom, nós sabemos, meus queridos irmãos, que esse povo de Deus, essa eleição de Deus, esse ato de Deus de, dentre a humanidade, escolher um povo para si, esse agir de Deus se baseou em um pacto. Então, a verdadeira religião é uma religião pactual, é uma religião aliancista. Nós somos salvos por quê? Porque Deus fez um pacto com a humanidade. Em primeiro lugar, esse pacto foi feito com a pessoa de Abraão, que é nosso pai na fé. Deus, no meio de um povo idólatra, no meio de um povo pagão, chamou um homem, escolheu um homem, Abraão, e fez esse homem sair da sua parentela, fez esse homem sair do seu paganismo, abandonar a sua religião, deixar o seu paganismo para trás, e ordenou que esse homem se tornasse peregrino na terra, até que um dia ele encontrasse a terra prometida. Ali iniciou a história da salvação no plano humano, na dimensão humana. É um plano eterno, na verdade, mas na história humana inicia ali, com aquele pacto, naquele dia em que Deus fez um pacto com Abraão. E o pacto que Deus fez com Abraão incluía basicamente duas coisas. Primeiro, que seria salvo Abraão e toda a sua família. Você pode encontrar isso em Gênesis capítulo 12 do versículo 1, por exemplo. Existem outras referências aí. E esse pacto também incluía que, além de Deus salvar Abraão e toda a sua família, toda a sua descendência, Deus salvaria também, por causa de Abraão, através de Abraão, todas as famílias da terra. E para selar esse pacto, para firmar esse pacto, um selo visível, uma prova visível de que esse pacto estava valendo, estava ativo e que o homem estava disposto a fazer a sua parte do pacto e que Deus estava fazendo a sua parte do pacto, Deus estabeleceu um sinal. E esse sinal era o que? Era a circuncisão. E o que era essa circuncisão? Para quem não sabe, a circuncisão que os judeus praticam até hoje é uma criança do sexo masculino até o 8º dia, se eu não me engano. Ela é levada até os sacerdotes e eles cortam aquela pele, aquela sobrinha de pele que cobre a glande do prepúcio ou do pênis, né? Então isso é a circuncisão. Era um sacrifício, era um derramamento de sangue, até porque no Antigo Testamento a maioria dos sacrifícios que simbolizavam a expiação, eles eram baseados em algum sacrifício de derramamento de sangue, porque, como nos diz lá em Hebreus, não pode haver remissão de pecados sem derramamento de sangue, né? Inclusive hoje nós somos salvos através do derramamento de sangue, só que foi um sangue derramado há 2000 anos atrás por Jesus Cristo nosso Senhor, um sacrifício perfeito, eterno, que não pode ser repetido, não precisa ser repetido, é eterno, é perfeito, recebeu para nós, conquistou para nós uma salvação perfeita, eterna, ponto final. Tá certo? Então, para selar esse pacto salvífico, Deus estabeleceu a circuncisão. Quem era circuncidado no Antigo Testamento? Os homens que aceitavam a religião estabelecida por Deus e também os filhos desses homens. Então um homem que fosse um pagão e se convertia à igreja, se convertia ao povo de Deus, o Israel, ele era circuncidado e então passava a fazer parte do pacto. E também os filhos desse homem que
nasceriam, que já eram nascidos, também passavam pela circuncisão e visivelmente se tornavam, portanto, membros do pacto, membros do povo de Deus. Então, essa é a base do pacto. Isso é o fundamento do pacto. Deus elegeu uma família, Deus elegeu um homem, Deus elegeu também um meio, um sinal externo, visível, físico, que mostrava para aquele homem, mostrava para a sociedade em volta dele, de que aquela pessoa, aquela família, pertencia ao pacto. E o que era isso? Era o sacrifício da circuncisão. E o apóstolo São Paulo, quando a gente está em Colossenses, por exemplo, ele está debatendo com os judaizantes. E os judaizantes eram um grupo de cristãos, uma heresia que surgiu junto com a igreja primitiva, no meio da igreja primitiva ainda. A gente às vezes acha que na igreja primitiva não havia problemas, não havia heresias, não havia debates, muito pelo contrário, existiam sim, né? Então, Paulo, quando está escrevendo aos Colossenses, ele vai falar contra esses judaizantes. Quem eram esses judaizantes? Judaizantes era alguém que se convertia ao cristianismo e ele dizia assim: bom, tá, nós temos fé em Jesus, temos fé no sacrifício de Jesus, mas nós precisamos fazer parte do pacto que Deus fez com Abraão. Porque a promessa de Deus foi feita a Abraão e nós precisamos fazer parte desse povo. E por isso é preciso que você acredite em Jesus, mas também seja circuncidado. Então o que os judaizantes ensinavam? Você aceitou Jesus? Você foi batizado no nome de Jesus? Você passou pelas águas do batismo? Você faz parte da igreja? Tá ótimo. No entanto, você ainda precisa fazer parte das promessas que Deus fez a Abraão. Você precisa se submeter à lei mosaica da circuncisão. Então Paulo vai escrever aos Colossenses para provar que não. E ele vai dar um argumento maravilhoso para dizer que os homens cristãos, aqueles que se convertem a Cristo, aqueles que já fazem parte da família cristã, não precisam mais se submeterem ao sacrifício da circuncisão. Olha o que ele diz em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 11. Nele, em Cristo, também fostes circuncidados, com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Então você tinha o grupo dos judaizantes, que eram hereges, dizendo para aqueles cristãos que enquanto eles não se circuncidassem, ainda não eram herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. Aí Paulo diz e vem e diz: não, muito pelo contrário. Todos esses homens já desceram pelas águas do batismo. E as águas do batismo simbolizam o quê? Simboliza que esses homens já morreram com Cristo, já foram sepultados com Cristo, ressuscitaram por Cristo e, portanto, são circuncidados pela circuncisão de Cristo, que não é mais uma circuncisão física como era feita no Antigo Testamento, mas uma circuncisão espiritual, o despojar do velho homem, o despojar da nossa natureza pecaminosa. Então, Paulo alega que esse batismo, esse descer as águas, simboliza a circuncisão espiritual. Assim como no Antigo Testamento, a circuncisão física simbolizava a adesão, a pertença ao povo eleito, ao povo que tinha sido salvo pelo Senhor do seu paganismo, da sua pecaminosidade. Então, se no Antigo Testamento a promessa era selada através da circuncisão,
No Novo Testamento, essa promessa, visivelmente falando, é selada pelas águas do batismo. O batismo é, do ponto de vista humano, visível, a prova de que uma pessoa é cristã, a prova de que uma pessoa é membro da igreja, é membro do povo do pacto. Tanto é assim que mesmo igrejas que só batizam adultos, em sua maioria, a maioria que eu conheço pelo menos, para você tomar a ceia do Senhor, para você fazer parte da Eucaristia, é necessário primeiro você ser batizado. Quem não é batizado não pode se aproximar da ceia do Senhor, mesmo nessas igrejas. Por quê? Porque é através do batismo, quando você desce as águas, que ali simboliza que você passou a fazer parte do povo do pacto. Você passou a fazer parte da nação de Deus, o Israel eleito de Deus na nova aliança, que é quem? É a igreja. Agora, se esse sinal visível de entrar no pacto no Antigo Testamento incluía toda a família crente, por qual motivo no Novo Testamento incluiria só uma pessoa, duas pessoas e não toda a família convertida, incluindo os seus filhos? Qual é a razão? Não existe nenhuma razão, não existe nenhuma mudança nas Escrituras, na promessa que fale sobre isso. Não existe nenhum momento no Novo Testamento que se impeça as crianças, os seus filhos, de serem membros do pacto, de serem membros da aliança. Não existe nenhuma razão para isso, nenhuma justificativa bíblica para isso. Agora olha que interessante. Olha bem que coisa maravilhosa isso. Quando Deus vai reafirmar sua aliança com Isaac, ele manda Isaac continuar a peregrinação na terra até chegar à terra prometida. Olha o que ele diz lá em Gênesis: peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência, aos teus filhos, darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Continua a mesma coisa aqui. A promessa é para o crente e para toda a sua família. E essa família abençoará todas as nações da terra. Os judeus sempre aceitaram a primeira parte da promessa. Eles queriam, sim, eu faço parte do pacto e meus filhos também fazem parte do pacto. Mas eles não aceitavam que os gentios também fizessem parte do pacto. Para um gentio se tornar parte do pacto, ele primeiro teria que se converter ao judaísmo. E por isso eles exigiam a circuncisão. E aí vem o argumento de Paulo: não, é para os gentios também, independentemente deles se converterem ao judaísmo. Por quê? Porque a promessa foi feita a Abraão e Cristo é quem? É a promessa feita a Abraão sendo cumprida no Novo Testamento. Abraão era a sombra, Cristo é a realidade. Isso muita gente na igreja hoje não percebe. É como se Deus tivesse no Novo Testamento abolido as promessas que fez a Abraão ou alterado as promessas que foram feitas a Abraão no Novo Testamento. Nunca houve essa alteração, nunca houve essa mudança. Nós somos filhos de Abraão, nós somos herdeiros da promessa que foi feita a Abraão, como está escrito em Romanos capítulo 15, do versículo 8 a 12. Presta bem atenção. Digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão, por causa da vontade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais e para os gentios. Essa é a parte que os judeus na época de Cristo não aceitavam. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos vós, gentios,
juntamente com o povo. E ainda, louvai ao Senhor todos os gentios, e louvem-no todos os povos. E outra vez também diz Isaías, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para reger os gentios. Nele os gentios esperarão. Mas na cabeça de muita gente há dois povos, ao povo de Israel e ao povo cristão. As promessas feitas a Abraão foram feitas para Israel, mas não. As promessas feitas a Abraão incluíam todas as famílias da terra, e isso fala do Evangelho, fala de Jesus Cristo vindo e nos tornando membros do pacto que foi feito com Abraão, com seus filhos, com toda a sua casa, com toda a sua família. É por isso que em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, será dito a mesma coisa. Ele diz assim, Paulo, portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, antes de se converter a Cristo. Presta atenção nisso. O homem está separado da comunidade de Israel. Então agora que ele conhece a Cristo, ele faz parte da comunidade de Israel. Então ele é herdeiro das promessas que foram feitas a Abraão. O mesmo pacto. O mesmo pacto. Não são dois pactos, é um pacto só. E éramos estranhos, éramos estranhos ao pacto da promessa. Não é um pacto diferente, é o mesmo pacto. Éramos estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, distante de Abraão, distante das promessas de Abraão, separados da comunidade de Israel, que eram gentios, incircuncisos, vocês eram tudo isso, nós éramos tudo isso, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E mais à frente, no capítulo 3, a partir do versículo 1, Paulo vai dizer assim: Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora se revelou no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, o que Cristo revelou agora? Que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, Pega esse versículo e escreve na testa do seu pastor dispensacionalista, pelo amor de Deus. Escreve esse versículo na testa dele, com todo respeito. Do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. É um pacto só, um povo só, uma única igreja no Antigo e no Novo Testamento. Entendeu isso? Você vai entender toda a teologia do batismo, e amanhã mesmo você vai ligar para o seu pastor e exigir que ele batize os seus filhos. Se ele não fizer isso, vai procurar um pastor fiel às Escrituras nesse ponto e que batize os seus filhos. Então as promessas feitas a Abraão são feitas para toda a família do crente, toda a família cristã. E a promessa inclui os gentios. Então, nós fazemos parte dessa mesma promessa. E no Novo Testamento, Cristo, além de incluir os gentios naquela promessa, coisa que os judeus faziam questão de barrar, Cristo traz os gentios para essa promessa, e ele inclui também as mulheres, né? Porque a circuncisão só podia ser ministrada às mulheres, enquanto o batismo pode ser aos homens, a circuncisão só podia ser ministrada aos homens, por motivos óbvios. Já no Novo Testamento, o batismo pode e deve ser administrado às mulheres. Por quê? Porque no Novo Testamento, a gente tem Gálatas, capítulo 3, versículo 27, que diz assim, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. E nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa.
Por tudo isso, meu querido irmão, minha querida irmã, o padrão de batismo no Novo Testamento é o batismo de famílias inteiras. Batismo de família inteiras. Ainda que as orientações a respeito do batismo é dada a pessoas adultas, porque eram pessoas adultas que se convertiam, eram pessoas adultas que eram discipuladas, eram os adultos catequizados na igreja, então evidentemente se escrevia adultos. Quando se batizava um pai de família, o pai de família e toda a sua família era batizada. Quando se batizava uma mulher que chefiava uma casa, ela e toda a sua família era batizada. Você vê isso em Atos 16, na casa de Lídia, e também na casa do carcereiro Filipo. E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1,16, fala que batizou a casa de Estéfanes, batizou a casa de Estéfanes, todos que estavam na casa. Em Atos 10, 48, diz que a casa de Cornélio, toda a casa de Cornélio foi batizada por Pedro. Então, ainda que pessoas pessoalmente eram batizadas, quando um pai de família, o chefe de uma casa, se convertia, ele e toda a sua casa recebia o sacramento do batismo, a ordenança do batismo. Esse é o padrão do Novo Testamento. Alguém vai perguntar, e deve estar se perguntando aí, mas talvez nessas casas não tinham crianças. Ora, nós sabemos de 4 ou 5 casas inteiras que foram batizadas pelos apóstolos. Quem diz que não tinha criança é que precisa provar que não havia criança. Há 2000 anos atrás, 5 famílias inteiras batizadas e não tinha uma criança lá. É quem nega a história da igreja, quem nega a teologia histórica da igreja que precisa provar isso. E não nós, a igreja histórica, que teríamos o ônus da prova nesse debate. Por que você precisa batizar seu filho? Eu espero que você tenha compreendido. É um pacto de fé, firmado com Abraão, e que hoje é estendido a mim e a você, gentios, através do pacto, do sangue que Cristo derramou para perdoar os nossos pecados. Ligue para o seu pastor agora mesmo e fale para ele: pastor, no próximo domingo eu quero batizar os meus filhos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.